Oi pessoal, meu nome é Carla. Eu vou fazer esse segundo vídeo aqui falando um pouco sobre o meu caminho no despertar espiritual, no autoconhecimento. E o meu gato tá miando aqui, mas ok, vamos tentar. Esse é um segundo vídeo, uma continuação de um primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal, falando sobre o início, né, do meu caminho, vindo de uma família católica, passando para a igreja evangélica, depois encontrando aí o caminho das teorias da conspiração, né, e que fez parte, né, desse meu caminho do autoconhecimento, que foi um momento muito curioso, né, que eu passei, bastante interessante, e que eu não descarto, né, porque me ajudou a encontrar muitas outras respostas também. Então eu respeito bastante quem tá aí nesse caminho e tenho minhas ressalvas também, mas faz parte da caminhada, né, do autoconhecimento. Muita gente que eu conheço que passou também por esse caminho aí da teoria da conspiração, passou por outros caminhos, né, para buscar entender aí esse processo, né, de autoconhecimento. Esse aqui é o rabo do meu gato, o Plutão. Ele tá aqui brincando. Então, nesse vídeo, gente, eu vou falar um pouquinho mais sobre algumas experiências que eu passei. Eu gostaria muito que você que está assistindo esse vídeo não receba esse vídeo como estar fazendo uma fofoca ou falando mal de alguém, mas como um alerta de muito cuidado que a gente deve ter com as pessoas em quem a gente coloca a nossa confiança, com as pessoas em quem a gente acredita, pessoas que a gente busca nesse caminho do autoconhecimento, que muitas vezes a gente está perdido, a gente está precisando de uma resposta, né? E a gente busca em outras pessoas essas respostas, né? Porque a gente acredita que aquela pessoa pode saber mais do que a gente, pode ter mais informação do que a gente. Então, eu peço que assistam esse vídeo com esse olhar, tá? E eu encontrei muitos estudos interessantes, mais profundos, né? Que a gente não tem muito acesso estando ali na igreja evangélica, até mesmo na igreja católica, né? Passado pra gente. Então, nesse círculo de pessoas, né, que eu estava ali pesquisando, assistindo vídeos no YouTube, procurando outros textos, né, pela internet, eu encontrei essa mulher que ela se diz judaica messiânica, judia messiânica, que são pessoas que são judeus, mas que acreditam em Jesus como o Messias, né? Mas um outro grupo de judeus ortodoxos mais tradicionais dizem que não existe isso, que se você acredita que Jesus é o Messias, que o Messias já veio, então você não pode ser considerado judeu, que não existe judeu messiânico. Então fica assim essa confusão, né? Mas enfim, a minha história com essa mulher, o que aconteceu, né? Nessa minha busca do caminho espiritual, do autoconhecimento, tinha alguns estudos, né, bíblicos muito interessantes que ela estava dando, mas dentro dessas coisas que ela publicava, dentro dessas informações que ela colocava nos grupos, eu vi algumas contradições e vi algumas fake news, né? E uma coisa que aconteceu, assim, que foi uma das coisas que mais me fez ver que aquele não era um ambiente saudável, foi porque um dia ela tinha postado alguma coisa sobre glúten, talvez, né? Sobre os malefícios do glúten, alguma coisa assim. E eu fiz um comentário, né? Eu comentei assim, né? Eu gosto muito dos vídeos do Dr. Lei Ribeiro, sigo ele, sigo mais um monte de outros médicos, principalmente médicos que falam de nutrição, né? Eu gosto bastante, sigo bastante essa linha de buscar esse conhecimento também. E eu fiz um comentário, né? Eu falei assim, como diz o Dr. Lei Ribeiro, né? O pão que nós comemos hoje não é o mesmo pão que Jesus Cristo comeu. Então ele realmente não traz os mesmos benefícios, pelo contrário, né? Ele tem bastante malefícios nesse trigo, né, de hoje em dia. Então ela fez um comentário muito grosso, falando que não era para citar o nome desse senhor naquele ambiente, e apagou meu comentário depois, né? E fez um post lá falando... Eu não lembro o que, mas eu lembro que ela fez um post jogando uma indireta falando que certas pessoas não eram para ser citadas dentro do grupo
E eu peguei e chamei ela no privado, né? E perguntei, o que que aconteceu? O que que de mal essa pessoa fez pra você ter toda essa raiva, né? Que eu vi você colocar ali no comentário, depois no post. Eu gostaria muito de entender o que que aconteceu. Porque eu não sabia, né, que tinha essa rixa entre você e ele, né, entre o Dr. Lé Ribeiro. Eu não sabia que tinha essa raiva toda. E eu gostaria de entender, né, o que que aconteceu. Porque pra eu não repetir mais, né, e saber, né, qual é o motivo, né. E daí eu sei que ela enrolou toda, não me respondeu nada, não falou coisa com coisa. E eu falei, ok, né, tudo bem. Então eu vou apenas respeitar, né? E não fiquei argumentando nada, né? Só queria entender o que tinha acontecido. E depois eu vi que tinha um vídeo dela no canal do YouTube e ela estava falando sobre o que tinha acontecido, né? Ela falou que uma moça muito querida que fazia parte lá do grupo, que ela admirava muito, tinha falado tal coisa e que falou que eu tinha compreendido errado, e tipo assim, ela me colocou como uma coitada ignorante que não sabia das coisas, e ela como uma pessoa superior, só que ela distorceu completamente a conversa que nós tivemos ali. E eu achei aquilo um absurdo, e eu comentei pra lá, eu falei, olha, fulana, você sabe muito bem que não foi isso que aconteceu, você está distorcendo totalmente o que realmente aconteceu. E daí eu chamei ela no privado e falei com ela, falei, olha, por que você fez aquele vídeo? Você sabe que não é verdade o que você tá falando, você sabe que você distorceu a nossa conversa. E a resposta dela foi, ai, eu gosto tanto de você, eu te admiro tanto. Você conhece o meu projeto? Você conhece o meu filho que eu adotei? Que eu tenho um projeto social que eu adotei mais de não sei quantas crianças abandonadas e não sei o que. Ele me mandou lá o link de uma reportagem que tem dela, acho que na Record, falando sobre, né? E exaltando ela, né, e tal. E aí eu falei, meu Deus, ok, né? Eu simplesmente deixei pra lá e dei uma geral no grupo, dei uma olhada e vi que ela tinha colocado mais uma coisa, ela que era uma fake news. E não era uma fake news, era um negócio lá de teoria da conspiração falando uma coisa que na verdade não tinha nada a ver com aquilo, era outra coisa. Eles pegaram uma imagem e colocaram um texto que não condizia com a realidade, que é uma fake news, na verdade, né? E aí uma pessoa foi lá e falou, olha, fulano, isso daqui não é verdade, isso daqui é isso, isso e isso. Não tem nada a ver com isso que você colocou. E daí ela colocou lá uma resposta, né? Ai, realmente, mas isso acontece sim, porque eu não sei o que, lógico que eles não vão mostrar isso descaradamente. E aquela história de sempre, né? E daí ela apagou o post, né, depois. E aí eu percebi que eu falei, meu, esse ambiente é um ambiente bem tóxico, cheio de informações erradas, levando pessoas para um caminho totalmente fora, né, da realidade. E é uma pessoa que não é mentalmente saudável, né? Você percebe que não tem... não é saudável a forma como ela lida com as pessoas, não é saudável a forma como ela traz essas informações, né? Não é uma pessoa que você deve confiar. Então eu saí ali daquele ambiente, né? Então, não foi só essa vez que aconteceu isso com outras pessoas que eu conheci nesse caminho, né, de pessoas que trabalhavam com terapias, trabalhavam com empoderamento, e teve um rapaz, essa história é muito bizarra, né, mas enfim, teve um rapaz que fez um post lá falando um negócio que tinha acontecido com ele. E era exatamente a descrição de uma série que eu estava assistindo, de um cara, se chama Legion, se escreve Legion, né, mas fala Legion, que é acho que é Legião em português, o nome da série, tem na Netflix, eu acho que ainda tem,
que é de um cara que ele tem uns poderes parapsíquicos, né? Que quando ele fica com raiva, ele explode as coisas, o poder na mente dele e tal. E aí tem outras pessoas que têm esses mesmos poderes, e no final, na verdade, eles estão ali meio que num hospício, né? E você não sabe se eles são loucos de verdade, se eles estão no hospício, ou se eles estão no hospício porque eles têm realmente esses poderes e querem dizer que eles são loucos. Enfim, é muito interessante, é muito forte, profunda, assim, essa série, pra quem tiver curiosidade. Assistam, que é bem legal. Mas tem que assistir prestando muita atenção, porque tem muitos detalhes, assim, né? Então, assim, ele colocou ali a descrição exata daquele personagem da série que eu estava assistindo. E aí eu coloquei, nossa, que interessante isso que aconteceu com você, porque eu estou assistindo uma série em que o personagem principal passa justamente por essa situação. E daí esse cara falou um monte pra mim, falou que eu não deveria estar assistindo esse tipo de conteúdo, porque eu tinha que ter cuidado com o que entra pelos meus olhos. Ele excluiu meu comentário, né, falando lá que ele não iria deixar lá por causa que ele não quer induzir as pessoas a assistirem esse tipo de programa. Eu sei que ele falou um monte de coisa, e outras mulheres que seguiam ele ali, que idolatravam ele como o dono da verdade, começaram a me atacar. Porque eu simplesmente falei, gente, o que eu falei de mal? Eu apenas citei uma série que eu estou assistindo e comparei com o processo que você está passando, porque eu achei muito interessante. Não sei se ele estava mentindo, provavelmente sim, e por isso que ele se sentiu tão acuado pelo fato de eu ter citado essa série. Talvez ele tenha percebido meio que eu estava desmascarando a mentira dele. E ele simplesmente me atacou, depois me mandou uma mensagem com um print de uma moça que tinha mandado uma mensagem pra ele, defendendo ele. E eu falei, gente, tipo, uma pessoa que trabalha com outras pessoas, trazendo autoconhecimento, não deveria agir dessa maneira nunca, né? E aí eu falei, ok, que cara louco, né? E... Então, assim, gente, é isso. Eu já fui atacada outras vezes por trazer questionamentos para pessoas que eu seguia e que estavam postando. Seguia assim, né? Eu falo seguia nas redes sociais, não que eu seguia como um guru, porque eu nunca segui ninguém como um guru, né? Nem os pastores da igreja que eu frequentava, eu nunca seguia como guru, eu sempre questionei eles em muitas coisas. Quando a gente tinha nossos estudos bíblicos, quando tinha alguma coisa que o pastor falava, eu questionava, sim, sempre questionei. Quando eu era adolescente, eu fui em um estudo bíblico da igreja evangélica que eu frequentava, e o pregador lá, né, estava dando esse estudo bíblico, pediu pra gente, falou que a gente podia fazer uma pergunta. E eu fiz uma pergunta que ele ficou muito bravo com essa pergunta, e foi uma pergunta, eu achei inocente, eu não achei que fosse um ataque, né? Porque, poxa, pra mim era o que fazia sentido, né? Porque a gente tava falando lá sobre o Gênesis, né? E eu perguntei, né, sobre Caim e Abel, né? Que cada um deles ofertou o melhor que eles tinham, né? Caim ofertou o melhor da terra dele que ele tinha, que eram os vegetais, as plantações que ele plantava, e Abel ofereceu o melhor novilho dele, alguma coisa assim, né? Um animal que era o que ele cuidava, criava. Só que Deus aceitou o de Abel, né? Que era o animal morto ali que ele matou. E aí eu falei, mas por que Deus aceitou o bichinho que o cara matou, sendo que os dois deram o melhor da terra, né? Os dois deram o melhor da terra. O Caim deu o melhor, que eram os vegetais, e Abel deu o melhor, que era o animal. Mas não seria menos cruel Deus ter aceitado os vegetais, já que não matou ninguém, né? E na Bíblia fala não matarás. Só que assim, na época eu não era nem vegana, eu nem me imaginava ser vegana. Hoje eu sou vegana, né? Desde 2020 eu sou vegana. Desde 2019, na verdade, sou vegana. Vegetariana, indo pro veganismo em 2019, e a partir do final de 2019 eu virei totalmente vegana com o auxílio do meu marido. Então, assim, eu nem era vegana na época, nem imaginava ser, não tinha essas questões, eu comia carne, né? Mas eu fiz esse questionamento e ele ficou muito bravo, e falou que eu estava questionando Deus e não sei o que. Eu falei, não tô questionando Deus.
você falou que a gente podia fazer uma pergunta. Eu tô me perguntando, por que você acha que isso aconteceu, né? E ele acabou não respondendo minha dúvida, falou que aquilo era um absurdo. Enfim, né? Essas e outras, né? Teve também outras situações, né, em que eu questionei pessoas que eu seguia e eu depois fui atacada porque diziam que eu estava atacando a família, que eu estava atacando aquelas pessoas porque eu era dissimulada, fazia perguntas com cinismo. E eu falei, gente, como assim? Não são perguntas dissimuladas, nem perguntas com cinismo, são perguntas válidas, são questionamentos válidos que eu faço justamente porque pra mim não faz sentido aquilo. E se a pessoa faz sentido pra ela, em vez de ela vir me atacar, não é mais fácil ela explicar o ponto de vista dela, em vez de querer que eu engula o ponto de vista dela sem questionar? Então, assim, é isso que eu falo. Se você segue pessoas que você acha que podem te trazer respostas aí nesse caminho do autoconhecimento, toma muito cuidado. Toma muito cuidado. Questiona sempre, sabe? Questiona bastante. Tudo. E se a pessoa falar que o que ela fala é a verdade absoluta que você tem que acreditar sem questionar, cai fora, tá? Porque o ideal quando a pessoa fala, olha, não acredito em tudo que eu falo, mas faz a sua experiência, questione, vá pesquisar, essa pessoa eu acho legal. Agora, uma pessoa que quando fala, você vai questionar, você vai falar uma opinião contrária do que aquela pessoa diz, cara, cai fora, cai fora legal, porque é complicado. E assim, o processo de autoconhecimento é um processo que pode ser muito doloroso, pode ser muito angustiante, pode ser muito solitário, porque a gente quer buscar respostas e a gente acaba buscando respostas em outras pessoas às vezes, e a gente pode se machucar muito. Essa semana eu estava vendo uma matéria de um garoto que foi assassinado há mais de 20 anos atrás por 2 ou 3 pastores, eu não lembro direito. Mas pelo que eu entendi, desse caso, os pastores abusaram sexualmente desse rapaz, torturaram ele, fizeram uma orgia usando esse garoto e depois mataram ele, incineraram. E o pai passou a vida inteira lutando para que fosse feita justiça, para que eles fossem condenados, esses pastores. E morreu sem ver a justiça ser feita e agora que está em julgamento aí, Então, assim, a mãe totalmente sem felicidade alguma, sem sentido de vida, buscando por justiça. Acho que a única coisa que deve manter ela viva é o pedido de justiça. E como uma das repórteres falou ali na matéria, você abusar daquilo que a pessoa tem de mais precioso na vida dela, que é a fé, porque esse garoto vivia para a igreja, vivia pela fé, vivia para fazer coisas boas para as outras pessoas, Ele gostava de ajudar, ele tinha projetos sociais. E de repente você confiar naquelas pessoas que estão ali te guiando e ser abusada e pior ainda morta por essas pessoas, Então, gente, cuidado, Porque tem muitos gurus aí, que a gente já sabe, que foram desmascarados, que foram acusados de abuso sexual. Então, toma muito cuidado com quem você segue, com quem você vê como uma verdade absoluta. Tivemos aí o caso do Dalai Lama recentemente, que ficou sendo muito falado, muito criticado. Muitas pessoas foram defender ele com unhas e dentes. Muitas pessoas, depois eu descobri de muitas outras questões envolvendo monges, de casos de abuso sexual que aconteceu e que ele encobertou. Casos de abusos desde a época que ele ainda estava no Tibete, de exploração de pessoas como escravos. Então, assim, pesquisem que vocês vão descobrir muita coisa. Pesquisem. Não fiquem no que eu estou falando, não, mas pesquisem para vocês saberem a verdade. Eu vou colocar alguns links aqui, vocês podem ir lá ver com
os próprios olhos de vocês e pesquisem, façam as pesquisas de vocês, tá? Então é isso, assim, esse vídeo, esse alerta, né? É esse caminho também que eu percorri como um alerta pra vocês, porque eu não tô aqui pra falar da minha vida, por falar da minha vida. Eu estou aqui pra falar das minhas experiências como alerta pra vocês não precisarem passar pelos mesmos percalços que eu passei, né? É lógico que não adianta nada eu falar da minha experiência, porque cada um vai viver a sua própria experiência. E como dizem, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Então eu falo pra vocês, eu conto pra vocês a minha experiência pra isso, pra que vocês fiquem alertas, sigam as suas próprias experiências, tenham suas próprias experiências, suas próprias vivências, mas fiquem muito atentos a isso, muito alertas a isso, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Esse daqui é o meu gato Plutão, que tá aqui, que vocês viram o rabo dele passar um monte de vezes. Ele é muito fofo! Ele é muito bochechudo, é muito lindo, é muito gostoso, gente. É lindo demais. E é isso, gente. Eu deixo aqui um abraço pra vocês, muita paz no coração de vocês, muita força aí nesse caminho de autoconhecimento. E é isso, gente. Gratidão, gratidão, gratidão. Se você gostou desse vídeo, né, chegou até aqui o final, deve ser porque você gostou. Então deixa o seu curtir e compartilhe com pessoas aí, né, que estão também nesse caminho do autoconhecimento. Compartilhe com todo mundo que você achar que seja legal. E me siga aí nas redes sociais, vou deixar o meu Instagram aqui também. E é isso, gente. Logo, logo eu volto com outro vídeo falando aí mais um pouco sobre minha trajetória e falando como eu vim parar aqui no caminho das terapias holísticas também. Um grande beijo. Tchau, tchau.